vamos dar as boas-vindas aqui. Bom, primeiro quero agradecer a presença do professor Alex Bajer, né, da Universidade de Lavras, para essa primeira evento, essa série de ciclo de diálogos que nós estamos organizando no âmbito do Grupo de Trabalho de Engajamento da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que foi recentemente criado na metade desse ano. E o grupo ele se organizou para a gente convidar alguns colegas que têm trabalhado com iniciativas de ciência cidadã e explorar, sobretudo, como essas iniciativas estão engajando cidadãos e cidadãs e comunidades nessa iniciativa. Então, aqui nós temos presente o professor Alex Bajer, ele é idealizador do Sistema Urubu, que ele vai contar para nós aqui com essa iniciativa. Ele coordena o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, né? Ele é sócio fundador também da Environment, que é uma startup socioambiental. Entre várias outras coisas que o professor Alex faz, ele também é professor do setor de Ecologia da Universidade de Lavras. Bom, qualquer coisa também, Alex, adiciona o que você achar necessário. A ideia aqui é um pouco que você conte para nós essa iniciativa, a gente vai abrir depois para um debate, uma pergunta. Nesse momento ele está sendo transmitido e a gente pretende gravar e colocar isso nos canais, nas mídias sociais também da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Bom, passo a palavra, Alex, e fique à vontade para nos contar um pouco essa iniciativa. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço muito aí, Alan, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar do que a gente gosta, né? E de contar um pouco de o quanto a gente apanha para desenvolver essas coisas aí, e é interessante. Eu preparei assim um materialzinho, mas eu estou muito curioso e eu espero que isso aqui seja mais um bate-papo do que um monólogo, tá? Então, assim, vocês fiquem totalmente à vontade para interromper, para perguntar a qualquer momento. Se quiserem deixar para depois, mas se quiserem cortar no meio, a gente está acostumado, sala de aula, os alunos estão sempre interrompendo, então, assim, pode interromper aqui também, que a gente vai explicando, vai tirando dúvida logo de início, tá? Então, fica sossegado. Eu acho essa iniciativa de vocês maravilhosa, eu acho que falta isso mesmo, de sistematizar, de trazer essas informações para o público em geral, em termos de ciência cidadã. A gente tem um potencial gigante aí para se trabalhar com isso no Brasil. Já conheço algumas das ações, tem vários em diferentes formatos sendo realizados, desde monitoramento usando o WhatsApp até altas tecnologias aí. E é sempre um prazer contar um pouco dessa experiência que a gente já vai aí para 8 anos de Sistema Urubu. Né? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu preciso que você me libere, na verdade, que eu não estou liberado para compartilhar. Pronto, tenta agora, Alex. Vamos lá. Agora foi. Show de bola. Me conta se está aparecendo. Deve estar aparecendo aí para vocês, né? Sim, aparece para nós e está... Show de bola. Então, de vez em quando eu estou vendo que está dando uns piquezinho aí na internet. Eu não sei se é a minha, se é a de vocês. Então, se por acaso interromper alguma coisa em algum momento, vocês só me avisam que a gente recupera, tá? Fica sossegados. Bom, gente, me convidaram aí para a gente falar um pouco do Sistema Urubu e falar de atropelamento de fauna. E antes de mais nada, eu acho que é importante a gente contextualizar por que a gente pensou nessa história de uso de ciência cidadã para trabalhar com atropelamento. Em 2012, a gente fez a estimativa aqui dentro do centro de que 475 milhões de animais silvestres são atropelados por ano no Brasil.
A gente depois pode até explicar como é que se fez esse cálculo e tudo mais. É importante só a pessoa vocês terem a concepção de que mais de 90% desses animais são de pequeno porte, apesar de serem vertebrados, tá? Então é por isso que a gente não está aí caminhando em cima de um monte de animal morto nas nossas estradas, é porque não são coatis, não são cachorros do mato, não são onças, mas sim pequenos sapinhos, pequenas cobras, pequenos animais que geram esse número assustador. E cerca de 5 milhões são de animais de grande porte e outros 5 a 10 que são animais de médio porte, tá? Então, a maior parte deles são muito pequenos e a gente não percebe quando está andando a 80, 100, 120 quilômetros por hora. Mas essa é a nossa realidade. Então, e aí, o que aconteceu? A gente fez esse cálculo já fazem 10 anos, lá em 2012, tá? E aí a gente trabalhava muito, eu fazia muitos anos já, eu já trabalhava com monitoramento de estrada, 100 quilômetros, 200 quilômetros, e aqui dentro do centro a gente fazia a mesma coisa. Aí eu falei, pô, com essa realidade, nós vamos levar várias gerações para saber onde é que nós temos problemas e quando a gente chegar lá, já não vai mais ter bicho para a gente poder salvar, na verdade. A gente precisa de uma ferramenta que nos permita conhecer esse problema em nível de Brasil. E aí que surgiu a ideia de... Hoje, talvez possa parecer meio banal de uso do aplicativo e de celular, mas na verdade, a ideia já surgiu em 2012, ou seja, há 10 anos atrás, essa concepção não era tão difundida assim. E aí foi que surgiu a ideia e que deu o sucesso do Sistema Urubu, que ficou bem legal. Então, bom, para aquelas pessoas que não conhecem, o que é o Sistema Urubu? O Sistema Urubu é um aplicativo de ciência cidadã, onde qualquer pessoa, independente do nível de instrução, que tenha a preocupação com a redução desse impacto da mortalidade de animais nas nossas estradas, baixa o aplicativo gratuitamente. Quando encontra o animal, registra uma foto, ela é georreferenciada. Eu vou mostrar várias telas depois e tudo mais do que a gente tem feito, mas na essência é isso. E esse dado vem para nós. Como eu falei, ele foi lançado em 2014, em abril de 2014. Então, aí estamos indo para 8 anos e pouco de existência. Ele, na verdade, nós temos, contando Android e iOS, a gente está lá beirando 70, 80 mil usuários que fizeram download. E aí, girando em termos de usuários recorrentes, nós temos cerca de 26 mil usuários, com todos os níveis de envolvimento, tá? Nós temos um grande número de pessoas que baixam o aplicativo. Depois nós temos um número que manda uma foto. E nós temos aquelas pessoas que já mandaram mais de 1.000 registros para nós. Então, dentro desse cenário, quando a gente fala 26 mil usuários, se todo mundo mandasse 10 fotos, nós não teríamos 40 mil registros, mas teríamos 260 mil, o que seria fantástico. Mas o nível de engajamento, que acho que é uma das coisas para a gente conversar depois, é justamente isso, de como é que a gente faz com que as pessoas realmente interajam dentro desse processo. Então, o aplicativo, a mágica dele acontece, eu não coloquei aqui, mas conforme for depois, eu abro uma imagem para vocês verem de como é que a gente faz a gestão disso, porque um dos grandes problemas é que as pessoas... a gente tem que ter uma plataforma de gestão das informações que chegam. Não é só um aplicativo. Nós temos que ter um local na web onde tudo acontece. O aplicativo é a pontinha do iceberg, na verdade. Todo o processo por trás,
é muito mais complexo do que o próprio aplicativo, porque a gente tem essas pessoas que nos ajudam a fazer identificação. Claro que a gente gostaria de, e já está na nossa linha de trabalho, trabalhar com inteligência artificial para poder fazer grande parte da identificação automática, ainda não está acontecendo. Então, hoje a gente conta com 800 parceiros nos ajudando dentro desse processo. Tá? Quando a foto chega, ela é enviada para parceiros dentro da nossa plataforma e pelo menos 3 pessoas fazem o processo que a gente chama de validação da foto. Tá? E, como eu falei, ele é totalmente gratuito. Bom, algumas pessoas me perguntam assim, mas Alex, eu tirar uma foto quando eu estou na estrada, isso ajuda? Ajuda e ajuda muito. Por quê? Porque com o passar do tempo, você tira uma outra pessoa tira outra, uma outra tira outra, e com o passar do tempo a gente consegue identificar aquelas áreas por espécie e por área geográfica com maior ocorrência. E quando a gente tem essa maior ocorrência, eu posso fazer tomada de decisão para implantar a medida de mitigação. Não que essa daqui seja boa, não vou entrar no mérito da qualidade de medidas de mitigação, tá? Mas, no momento em que cada pessoa colabora com 1, 2, 10, 1000 imagens, nos ajuda a fazer isso, a trabalhar com políticas públicas, a trabalhar com identificação de áreas críticas, a dar apoio para ONGs, para governos e assim por diante. E, obviamente, uma das coisas que a gente mais gosta é poder ajudar na tomada de decisão de áreas para botar passagens de fauna, sejam arborícolas para espécies arbóreas, seja subterrâneas, não importa. Então, uma das coisas que a maior parte das pessoas... Eu sempre faço papel de advogado do diabo quando as pessoas me dizem que querem criar um aplicativo para a ciência cidadã. Tá? Por quê? Porque ele custa caro, muito caro. Tá? Hoje, a tecnologia muda tão rápido que nós temos que ter um desenvolvedor atuando sempre, porque de um dia para o outro, o Android muda a versão e, passado algumas versões, o seu aplicativo deixa de funcionar. Você tem bug, você tem problema. Então, ter uma plataforma de ciência cidadã, entre outras coisas, demanda muito dinheiro. Você tem que armazenar, no nosso caso, por exemplo, as fotos na nuvem. Isso tem custo. O desenvolvedor tem custo. O gestor das imagens que faz a pré-triagem para nós tem custo. Quem não tem custo hoje dentro do sistema Urubu são os nossos apoiadores, os validadores, que esses não estão ganhando. Mas tudo o resto tem um custo muito grande. E isso tem que ser pensado dentro de uma expectativa de se ter uma plataforma de coleta de dados e gestão dessas informações. Por que eu estou falando isso? O Sistema Urubu foi lançado em 2014, e em 2017 para 2018 acabou o dinheiro. Para os nossos usuários mais antigos, eles vão dizer assim, o Urubu ficou parado, e ficou. Nós ficamos 1 ano e meio, quase 2 anos, eu brinco que o Urubu ficou hibernando, então, e completamente parado. Nós, na verdade, o aplicativo funcionava, as fotos chegavam, mas ela não era dado continuidade nisso, porque nós não tínhamos equipe para fazer. E aí, em 2019, em março de 2019, nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou nós cancelávamos, desligávamos tudo, ou tinha que dar um jeito de manter isso, mas que não podia mais contar com a universidade, ou com o aporte que nós tínhamos de recursos. E foi aí que a gente criou uma startup que hoje mantém o sistema Urubu,
Só que ela, obviamente, monetiza. O sistema Urubu é gratuito, só que ela monetiza de outras formas. E a gente diz que a nossa startup, a Environment, ela dá de presente para a sociedade, como nós somos uma startup socioambiental, então a gente mantém o sistema Urubu, mesmo com o seu custo alto que ele tem todos os meses, tá? E é por isso que ele foi completamente remodelado. Quem vivenciou o sistema Urubu de 2014 sabe que ele mudou completamente para a versão de 2021. Nós internalizamos várias demandas que os nossos usuários tinham para a gente poder tornar ele para esse novo passo, na verdade. Não dava mais para a gente continuar com a versão antiga que tinha. Né? Bom, quais são algumas das novidades que nós implantamos nessa versão, a versão 2 do aplicativo? Primeiro, bom, ele tem toda uma plataforma. Antigamente, quando o usuário queria ver as imagens que ele tinha mandado, ele tinha que entrar na plataforma web. Nós dividíamos em Urubu Mobile, Urubu Web, Urubu Maps, e assim a gente segmentava em várias coisas. Agora não, ele está todo dentro do aplicativo. O usuário tem todas as informações ali. Então, tem todo um processo de cadastro. Aqui eu já vou comentar, foi um processo de gamificação que a gente colocou para ampliar o engajamento das pessoas. E tem outras funcionalidades aqui embaixo. Já vou mostrar. Aqui você tem, como eu falei, o registro. Quando o registro chega, ele é tirado pela máquina fotográfica, já vou mostrar na sequência. Quando ele é aprovado, então ele tem aqui o status de finalizado. Você tem toda um nível de informação biológico aqui para baixo. E uma reclamação que nós tínhamos, e é importante sempre a gente escutar, né, os nossos usuários, eles diziam que detestavam ter as imagens dos animais mortos no celular. Diz que isso pesava demais para eles, era feio. Então, hoje, a gente substitui a foto, assim que o registro é aprovado, a gente substitui ou por uma foto de bicho vivo, ou quando a gente não tem, por um ícone que representa a espécie naquele local. A foto continua lá no nosso banco de dados. Se o usuário quiser, ele tem acesso a essa foto. Mas no celular ele não tem mais. Tá? Então, essa é uma coisa. A gente tem um mapa que a pessoa pode ver. Na verdade, ele mostra com um zoom maior do que isso hoje. Ele já vai num zoom bem mais próximo da onde a pessoa tirou a foto. Uma requisição super importante que nós não conseguíamos fazer antigamente por causa justamente do custo de armazenagem, eram duas coisas. Primeiro, permitir animal doméstico. Agora o sistema Urubu permite que você tire foto de animal doméstico. Antes, nós simplesmente apagávamos os registros, eles eram deletados quando vinha uma foto de doméstico. Agora a gente incorpora. Por quê? Porque a gente quer trabalhar com bem-estar animal, e nós temos uma vertente de segurança viária. Então, a gente quer, não dentro do aplicativo, tá? Depois eu vou mostrar como é que a gente está fazendo isso como uma solução pós-sistema Urubu. Mas a gente também quer saber para poder ajudar as pessoas a se protegerem. Tá? E um outro ponto é de que agora a gente permite 4 fotos. Por quê? Porque a gente quer aumentar a probabilidade dos nossos parceiros conseguirem fazer uma identificação correta. Então, a gente, de tempos em tempos, dá lá umas dicas. Olha, se é ave, tira uma foto da asa também. Se é uma cobra, tira uma foto do ventre. Dá um zoom na cabeça do animal, coisas do gênero, para ampliar a possibilidade da gente qualificar ainda mais os registros que a gente tem. E o que a gente fez para
um detalhe importante. Deixa eu voltar aqui. Agora, você consegue compartilhar cada registro que você tem aprovado, você pode compartilhar ele na internet, nas suas redes sociais, com seus parceiros. Então, com isso, eu não tenho uma imagem ali, mas enquanto eu vou falando, eu vou ver se eu consigo abrir e mostrar aqui para vocês. Você consegue enviar os seus registros. A internet hoje está boa. Não sei se esse meu padrão aqui ele não vai permitir. Aqui, talvez. Está aí. Você tem o nome da espécie aqui em cima. Quando a gente tem a foto do animal mesmo, em vez de aparecer a tela do celular, a gente coloca a foto do animal vivo, tá? E o mapinha onde foi que aconteceu a coleta do dado. E com isso, a gente espera que as pessoas vendo essas notificações, Instagram, Facebook, WhatsApp, cada vez mais a gente tenha novas pessoas participando. Então, que isso se transforme numa bola de neve onde mais e mais pessoas vão entender a importância de se fazer essa coleta de informação. Outra estratégia que a gente criou foi um processo de conquistas, onde, quando você manda o seu registro e o primeiro registro é aprovado, você se transforma no nosso baby boo, é um urubuzinho saindo do ovo. Como o nome do aplicativo é Urubu e nós temos 5 espécies de urubu no Brasil, nós temos um processo de pontos conforme você vai mandando fotos. E com isso, nós criamos uma historinha. É como se fosse, como o ápice dessa história ou dessas conquistas é o urubu rei, então nós criamos uma corte abaixo dele. Então nós temos urubu de cabeça preta, urubu de cabeça preto, urubu de cabeça vermelha, da mata e urubu rei. Então as pessoas, conforme vão mandando, elas vão tendo níveis de conquistas lá dentro, tá? E com isso a gente consegue gerar um processo de engajamento. Nada disso, gente, pensamos lá atrás, no final das contas, e já sabíamos. Não, é um processo de aprendizado contínuo que a gente vai percebendo e entendendo, e é importante. Isso não é estático, né? Há 10 anos atrás, quando a gente pensou a primeira vez, a questão de rede social tinha outra pegada. Não tinha o like, não tinha o compartilhamento. Hoje em dia, isso faz sentido. Daqui a pouco, nós já estamos aqui pensando em como é que a gente usa técnicas para que as pessoas possam ver o animal na estrada usando, fugiu o nome agora, as imagens que você pode, na hora que você direciona o celular para lá, você ter o animal. A gente já está pensando em várias técnicas dentro desse processo. Tá? E aí é que vai eu estava vendo aqui só se tinha alguma coisa que tinham perguntado aqui, liguei o chat. Muito bem. A gente vai mudando conforme as coisas vão mudando, tá? E aí, a gente deu muita sorte que nada funciona se você não tem parceiros, tá? Parceiro é parceiro, tá? Então, o Sistema Urubu, ele deu muita sorte porque, assim, ele foi lançado em abril e acho que foi em junho, julho, teve um congresso de zoológicos em Bauru, em 2014. E eu fui convidado para ir para contar um pouco do que a gente estava planejando. Chegou lá,
a gente dei a palestra e o pessoal do Parque das Aves e da Sociedade de Zoológicos, na época se chamava SZB, a Sociedade de Zoológicos do Brasil, e o pessoal do Parque das Aves falou: Alex, existe o ano do lobo, o ano do tamanduá, o ano do tatu-canastra, vamos fazer um evento do urubu? Eu falei: opa, vamos. E o pessoal assim montou um esquema maravilhoso. Foi um evento incrível que aconteceu no dia 15 de novembro, que se transformou oficialmente no Dia Nacional de Urubuzar. Então, nem sempre a gente consegue fazer todos os anos, mas a gente normalmente tem. No próximo dia 12 de novembro, hoje em dia a gente faz o final de semana mais próximo do dia 15. Então, no próximo dia 12 de novembro, a 12, 13, e isso se propaga, obviamente, a gente vai ter o Dia Nacional de Urubuzar 2022, que nesse ano, devido a uma importante parceria que continua com a ASAB, que hoje é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, com a Klabin, que entrou como um parceiro extremamente importante que nos permitiu produzir uma grande quantidade de materiais. A Environment e a UFLA, nós temos a campanha Ajudar é o Bicho, que ela está já bem estruturada, então a gente tem... Aqui vocês não vão conseguir... Deixa eu ver, será que eu consigo tirar... Bom, essa tela de trás, eu nem me lembro. Mas se você aproximar um pouquinho mais, Alex, dá para ver sim. Aí. É um ponto aqui que ele faz. Eu sei que dava para tirar a tela, mas eu vou fazer a provocação e depois eu mando. A gente tem alguns cartazes, eles são... E aí tem muito material, né? A gente fez, por exemplo, saquinho de lixo veicular, onde as pessoas têm lá o Erasmus potencialmente vai gostar, porque nós temos aqui o The Animals aqui embaixo, Erasmus, que a gente adotou para os animais cruzando a rodovia, tomamos conta dos Beatles para fazer essa iniciativa aqui. A gente tem camiseta do The Animals e tudo mais, né? E aí a gente produz muito material, né, gente? Adesivo que as pessoas adoram. Tá, deixa eu ver. Agora sim, né? Se eu miro em mim, vai funcionar. Então, tem adesivo. Nós temos uns outros adesivos pequenininhos que a gente criou, 10 animais com histórias. Então, você tem a anta, que é a cabeça do grupo. Você tem o lobo-guará, que é o engenheiro, e assim por diante, tá? E nós temos uma cartilha que foi feita a 1000 mãos, que é muito legal. Quem conhece, aqui tem participação assim do Gambarini, que é fotógrafo, da Liana, que infelizmente faleceu no ano passado, que nos ajudou com toda a parte escrita, de estruturação e tudo mais. Quem conhece o Armandinho fez uma série de tirinhas específicas para o Sistema Urubu e doou para nós, para a gente poder usar. Por isso que eu digo assim, a gente tem que ter parceiros dentro dessas histórias, tá? E então, essa é o tema desse ano, é o Ajudar é o Bicho. Nós temos hoje 49, a gente chama de times, espalhados pelo Brasil inteiro, atuando junto com a gente. Já mandamos material para todos os lugares. Tem lugar que recebe 1000 folders, tem lugar que recebe adesivo, e a gente dá um jeito de mandar tudo isso para o pessoal. Mostrando um pouquinho só rápido dos resultados, está disponível no nosso site todos os dados do Sistema Urubu. E uma coisa importante, gente, que é uma das coisas que, por um lado, obviamente, é um direito do consumidor,
mas, por outro, é uma coisa para vocês ficarem na cabeça para pensar na questão de ciência cidadã. Não sei se vocês já viram juridicamente, mas com a mudança da LGPD, o dado enviado é do usuário e não é da plataforma. Para você conseguir, você até pode ter um processo de liberação e tudo mais. Então, hoje, algumas pessoas nos escrevem e dizem assim: Alex, me dá os dados de Tamanduá que eu vou fazer um trabalho. Eu não posso. A LGPD engessou. Eu tenho que pedir autorização para cada pessoa. Nós temos um jurídico que está trabalhando para ver como é que nós vamos fazer isso. Mas hoje eu não consigo fazer. O que a gente pode fazer? A gente, dentro do nosso termo de uso, e é muito importante, gente, se vocês forem ter um aplicativo, vocês têm que ter um termo de uso muito bom, tá? Isso é imprescindível, tá? Privacidade e tudo mais. O nosso termo de uso permite que a gente trabalhe os dados agrupados. Então, nós temos um dashboard no nosso site que vocês podem entrar lá. Vocês vejam, nós temos 786 espécies já listadas, atropeladas no Brasil, 48 mil registros, aqui acho que já mudou até um pouco, não tenho certeza. E você consegue, eu fiz aqui uma pesquisa, por exemplo, para Goiás. Então, em Goiás tem 1.000 registros, com 90 de espécies. Você consegue ver, por exemplo, a listagem de espécies para cada uma dos municípios. Você pode clicar em cima e fazer ver onde é que você tem mais registros, então, quais espécies são ameaçadas ou não. Você tem uma ideia do volume de animais que você tem lá. O não identificado aqui é sempre grande, porque essa tabela mostra só a nível de espécie, tá? Não é que não foi identificado nada, é que tudo que cai entre gênero e classe é reunido aqui em cima, e aí acaba gerando esse nível de informação. Aqui também tem por ano, você pode saber, então. E aí, eu parando um pouquinho do sistema Urubu, uma coisa antes de falar do YouSafe, o que a gente tem feito com tudo isso, na verdade? Tá? Onde é que o sistema Urubu tem ajudado? Ele tem ajudado. Nós temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados em Brasília, está enrolado, mas está lá. Nós fizemos para quem conhece, praticamente um PAN, que depois acabou ajudando na construção do PRIM do ICMBio, que é um plano de redução para esses impactos a nível nacional, feito com 40 pessoas, com instituições, na verdade, muito legal. A gente tem feito publicação. Há 2 semanas atrás, recebemos um dos nossos validadores disse: olha, apareceu uma ave diferente em tal lugar, vamos publicar? Aí nós entramos em contato com o autor quem mandou a foto, eles já estavam escrevendo, então, através que é de uma unidade de conservação lá da APA do Araripe, no Ceará. Para vocês terem uma ideia, só lá na APA, se eu não me engano, 3 espécies que hoje se sabe que existe na região, foi em decorrência de monitoramento de fauna atropelada. Então, a gente consegue ajudar dentro desse processo e assim as coisas vão acontecendo. Tá? Para não me alongar muito e permitir que a gente converse, só vou contar um pouco para vocês como é que a gente, dentro da empresa, dessa nossa startup, estamos ajudando a tentar minimizar esse problema. Bom, a gente mantém o sistema Urubu, só que uma das coisas que nos incomodava era que o sistema Urubu nos dá a indicação de onde está o problema, mas nós não conseguíamos ser proativos muitas vezes na solução. Botar uma passagem de fauna, ou a concessão é que faz, ou é o governo que faz. Nós não conseguíamos fazer isso. Você não pode ir lá e vou cavar o buraco por baixo da estrada e botar uma passagem.
E aí, o que acontece? Nós pensamos como é que nós podemos ajudar dentro desse processo. E criamos o YouSafe. O YouSafe é um aplicativo onde a gente tem um banco de dados que não vem só do sistema Urubu, é muito maior, tem quase 400 mil registros de fauna, que nós modelamos usando inteligência artificial e calculamos nível de risco quilômetro a quilômetro. Então, esse daqui é o YouSafe. O que ele faz? A gente tem 3 anéis de proteção. A gente tem o anel externo, que é para animal silvestre, o segundo anel, que é para animal doméstico, o terceiro, que é para acidentes em geral, e toda vez que o círculo central fica vermelho, ele emite uma notificação e um sinal de voz, pedindo para você reduzir a velocidade. Então, ele acabou se transformando numa nova medida de mitigação, na verdade. E esse hoje é o carro-chefe de negócio dentro da nossa startup. Então, a gente consegue modelar e entregar para a sociedade aonde que tem risco de você provocar esse tipo de dano. Aqui, só para vocês verem como é que ele faz. Vejam, os anéis estão pequenos, o círculo central está verde. Então, aqui não tem perigo. Não tem um periguinho, mas nada demais. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Quer ver? Cuidado, risco de atropelamento de animal silvestre, reduza a velocidade. O círculo externo de animal silvestre ficou grande, então ele te informa que naquele lugar você tem um risco, na verdade, tá? E aí é como se fosse um Waze da proteção da biodiversidade, né? Basicamente isso, tá bem? Então, gente, encerrando, como ajudar? Baixando o sistema Urubu e ampliando o número de registros para cada estado onde vocês estão. Baixar o YouSafe e evitar o atropelamento na região. Existe uma versão free e uma versão premium. Então, hoje, por exemplo, quem é de Minas Gerais, nós estamos numa política, não sei até quando, mas que tem 30 mil quilômetros de proteção liberados aqui em Minas Gerais. Ser um validador, você tem uma experiência em taxonomia, você pode nos ajudar ajudando a fazer identificação. Participar do Dia Nacional de Urubuzar, a gente consegue mobilizar 30 mil pessoas por ano diretamente e, contando mídia, vai a 2, 3 milhões de pessoas que são atingidas. No ano passado, a gente conseguiu sair no jornal Hoje, aí o negócio é muito maior, né? E avaliar os apps, e que isso é extremamente importante para nós. Alan, falei demais, agradeço. Aí estão os meus contatos para quem quiser e estou à disposição para a gente bater papo, tá bom? Ei, Alex, perfeito. Muito obrigado pela explanação, pelo tempo também da explanação. Minha conexão está instável, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Nós temos algumas perguntas aqui no chat bastante interessantes, mas a Cristina levantou a mão. Cristina, fique à vontade, depois eu também tenho eu queria fazer alguns comentários também. Muito interessante, viu, Alex? Muito obrigado. Cristina. Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns, Alex, pelo trabalho, né? Eu sou fã do Sistema Urubu e acompanho desde os primeiros anos, 2014. Não tenho essa versão nova, né? Eu nem sei se a minha conta está validada ainda, a transição, se foi validada, porque como eu não sou, vamos dizer assim, como eu sou usuário do transporte público ou ando de carona, então, a probabilidade de eu participar, de encontrar um bicho morto e contribuir com os dados é
muito baixa, né? Tanto que 2000 para cá, 2014 para cá, nunca consegui fazer um registro desse. Graças a Deus. Afinal, que, às vezes que eu viajei de carro, não tinha nenhum bicho morto, isso é bom, né? Mas eu sempre tive uma curiosidade, né? Eu acompanho o seu trabalho todo pelas redes sociais, pelo noticiário. A curiosidade é o seguinte: você tem como, já contabilizou, tem como contabilizar quanto do cidadão comum participa do sistema Urubu? Porque, assim, apesar da importância, né, de termos essas informações para poder buscar alternativas para minimizar a questão da morte dos bichos, da perda da biodiversidade, é uma atividade que eu considero de alto risco, né? Porque você está na estrada, de repente você vê um bicho atropelado, para fazer aquele registro, né? É diferente, por exemplo, de alguém que está na academia, de um aluno, de um professor, um pesquisador, que já tem mais, vamos dizer assim, mais afinidade com a questão, vai tomar certos cuidados, né? Então, você teria essa informação de quanto do cidadão comum participa do sistema? Proporcionalmente, é interessante isso. Na verdade, é assim, né? O cidadão comum, às vezes existem nuances, Cristina. Por exemplo, eu tenho muitos pessoas de cursos que são estudantes universitários que não são da área ambiental. Isso a gente sabe, a gente tem cerca de 20% mais ou menos são estudantes de graduação que são de outro segmento. E a gente considera, dividindo entre a academia e o restante, na verdade, a academia é muito menor. No total, a gente tem menos de 30% de pessoas da academia e 70% de pessoas da sociedade contribuindo. Coisas que a gente faz dentro desse processo, pensando em termos de cuidado. Nós deixamos claro, inclusive no nosso termo de uso, que o sistema Urubu não é para menores de 18 anos. Então, essa é uma premissa básica nossa, de que a pessoa tem que ser plenamente consciente do risco que existe dentro desse processo. Tá? Isso é uma coisa para nós muito... Quando a gente faz campanhas de educação ambiental, para você ter uma ideia, uma das ações que a gente vai fazer agora no dia 12, e nós vamos estar lá, inclusive, presencialmente, junto com esse pessoal, nós montamos uma parceria com um grupo de escoteiros, lobinhos, tá? De São Bernardo do Campo. São 100 lobinhos que passaram 3 ou 4 meses atuando e fizeram uma cartilha, tinham tarefas. Esses adesivos pequenininhos que a gente fez foram para eles, porque cada tarefa que eles cumpriam, eles ganhavam um adesivo novo no livrinho, e eles vão finalizar o trabalho dentro do Zoo de Guarulhos, tá? Fazendo, vai ter como se fosse um safari para pegar as informações, para achar aonde são os recintos dos animais e assim por diante. Extremamente importante. Em nenhum momento esses alunos, essas crianças foram levadas ao aplicativo. Houve um trabalho em paralelo com os pais dessas crianças para que eles conhecessem. Então, eu acho que isso é muito importante, sim, da gente entender. Por exemplo, quando me perguntam, nós precisamos da foto do animal, porque existe muito erro taxonômico e não dá para confiar numa simples passada de carro. Aí as pessoas às vezes criticam. Mas não tem acostamento. Não tem acostamento? Não para. Não, infelizmente, é uma informação que a gente não vai ganhar, que a gente não vai ter. Mas a pessoa não pode realmente atrapalhar o trânsito, correr o risco e tudo mais. E aí, óbvio, a gente tem que partir um pouco do pressuposto de que a pessoa é um pouco consciente do que está fazendo. Seria a mesma coisa, em alguns casos, da gente dizer que
quando a pessoa entrasse no carro, não poderia ter um celular, porque tem pessoas que acabam se acidentando porque estão dirigindo e olhando o celular. Faz parte do processo intrínseco do próprio usuário, né? Então, dele ser consciente dentro desse processo. Mas nós criamos toda uma linha de trabalho para proteger o usuário. Isso é extremamente importante. Obrigado pela resposta, Alex. A gente tem um conjunto aqui de perguntas que eu quero tentar passar aqui para a gente estar dentro do nosso tempo. Está me escutando? Sim. Tá. Eu vou falar aqui duas do Erasmus e depois tem um outro bloco que é um tema bastante interessante, que é o Aleardo, um colega nosso também que vem do movimento da ciência aberta, que ele vai perguntar sobre a questão dos dados. Mas o Erasmus, ele está perguntando aqui, por exemplo, você usa uma gama impressionante de canais para divulgar o aplicativo. Quais são os canais que foram mais importantes para você, desde o Dia Nacional da Imprensa, participação em congresso, enfim? Queria que você falasse um pouquinho disso. E aí, ó, dá gancho para outra pergunta aqui, Alex. Além desses sucessos que a gente aprende com as falhas, se você começasse essa iniciativa hoje, o que você mudaria na estratégia para recrutar os usuários? Boa. Gente, pronto, duas, aí depois a gente... Muito bem. Eu vou contar uma coisa para vocês que, assim, é assustador o poder de alguns programas de televisão, tá? E por mais esforço que a gente faça, nós temos, para vocês terem uma ideia, como o Erasmus falou, a gente trabalha com e-mail marketing, a gente trabalha com rede social, a gente trabalha dando palestra. Semestre passado, devido a exigências agora de uma mudança dentro da universidade, que a gente tem que trazer ações de extensão para dentro das disciplinas, eu engajei 60 alunos meus dentro de uma disciplina com o Sistema Urubu. A gente faz Dia Nacional de Urubuzar, tudo isso. As nossas melhores soluções, os melhores resultados foram as 2 vezes que nós aparecemos no Fantástico. Então, infelizmente, é o que acontece. Em 2015, nós aparecemos, logo que nós lançamos, ou seja, no ano seguinte que a gente lançou, em março de 2015, a gente apareceu discutindo. Foi uma matéria muito legal, porque falava de Soretama, que é uma das unidades de conservação que mais são impactadas por atropelamento aqui no Brasil. Aí nos convidaram e falaram um monte, falaram do laboratório, falaram do Sistema Urubu, foi impressionante. Monitorando, o Erasmus perguntou sobre KPIs aí, nós estávamos com o Google Analytics aberto e monitorando na hora que começou a matéria. E embaixo só apareceu Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas. O nosso site pulou de 0 para 420 pessoas acessando. Em uma semana, nós tivemos 5.500 downloads por causa dessa aparição no Fantástico. Acho que foi um mês atrás, acho que foi agora em setembro, de novo, teve um caso de 4 tamanduazinhos mirim, que apareceu no Fantástico, e nos convidaram para fazer uma breve fala. Foi, acho que 30 segundos que eu apareci, e eles pegaram um pouquinho das imagens passadas e trouxeram também alguns comentários agora. De novo, enquanto a gente vai falando, eu vou tentar abrir aqui o Google Analytics para mostrar para vocês o que isso gera de impacto. É assustador, tá? Então, infelizmente, só que uma coisa importante, gente, as pessoas baixam muito, mas elas desinstalam muito nesse negócio. Então, deixa eu ver, mas em questão de tempo também, as pessoas saem do aplicativo, tá? Elas não se transformam muitas vezes em pessoas engajadas. Por outro lado,
o que é legal dentro desse processo? Como a gente trabalha com e-mail marketing, agora nós estamos meio assim, nós estamos tentando rearticular, está meio complicado, não está funcionando 100%, mas como a pessoa se cadastra e ela deixa o e-mail dela, o mais legal dessa história é que você continua retroalimentando essa pessoa, na verdade, com informação. Então, mesmo que ela deixe o aplicativo, ela recebe o nosso infográfico, ela recebe um e-mail perto do período de férias dizendo, olha, vai viajar? Aciona o Sistema Urubu, leva ele com você, volta a fazer o download. E com isso a gente consegue ir recuperando pessoas, na verdade, tá? Mas é uma loucura. E isso é uma coisa que eu acho que é muito legal, que se você quer ter um aplicativo de ciência cidadã altamente engajado, você vai destinar mais de 50% do seu recurso para comunicação e marketing. Vocês podem ter certeza disso. Vocês precisam ter alguém fazendo design, vocês precisam ter gente que sabe mexer com rede social, vocês precisam ter uma plataforma de e-mail marketing e, importantíssimo, vocês precisam dar retorno para as pessoas. As pessoas precisam se sentir parte do processo. Se você só usa ela para pegar o dado e não diz para ela o que está acontecendo, ela diz, espera aí, o que eu estou fazendo aqui no final? Tá? E sai fora. Então, elas são o carro-chefe de qualquer ação que vocês vão fazer. Deem retorno. Isso é muito importante para as pessoas. E tem um custo gigante isso, gente. Tá? Então, você tem que fazer impulsionamento. Cada uma dessas plataformas, imagina, você pega... Tem plataforma aí que te dá 2.000 e-mails para você ter lá dentro, para você poder fazer e-mail marketing. Nós temos 26, 30 mil e-mails que a gente usa regularmente. Só para dar uma ideia de custo para vocês disso, hoje a gente gasta só para o e-mail marketing 1.700 de assinatura anual e 360 mensalmente. Só sem produção. Se eu não fizer nada, é o custo que eu tenho lá para manter a plataforma. E assim vai. Tá? Cada uma das ações que a gente faz, você tem que ter um aplicativo que quando a pessoa, aquela coisinha, o pop-up, quando você entra no site e você vai sair para deixar o seu e-mail, aquilo ali é um aplicativo que custa alguma coisa. E assim vocês vão. Então, é muito dinheiro que se gasta em comunicação. Tá? Não sei se respondi. Acho que foi. Não, perfeito, Alex. Respondeu sim. Acho que você toca num ponto muito importante, que tem tudo a ver com esse ciclo de diálogos, que é o ponto do engajamento, né? E exatamente isso. Se a gente não coloca todo o esforço e dedicação para fazer sentido na coleta de dados, não tem coleta de dados efetivamente ao longo do tempo. Sim. E acho que a provocação de Erasmus, na segunda pergunta, era um pouco essa. Se hoje o projeto iniciasse já com esse aprendizado que vocês tiveram ao longo do tempo, o que você mudaria nessa estratégia? Olha, vou te dizer assim, a gente passa, vendo as perguntas aqui do Erasmus, ele tem um pezinho dentro da parte de empreendedorismo, assim, porque as perguntas dele têm tudo a ver dentro da parte de startup e tudo mais, KPIs e parará, planejamento, show de bola. Esse é o nosso dia a dia, no final das contas, Erasmus, tá? Então, assim, na prática, a gente está aprendendo todos os dias. Você perguntou aqui sobre como foi a identificação das funcionalidades desejadas e otimizar a gamificação, por exemplo. Foi apanhando. Na verdade, assim, não tem resposta certa, na verdade, tá? Para você ver, por exemplo, uma coisa que até hoje, se você entrar na loja do Google, acho que no Google está lá,
uma das principais reclamações que existem, e a gente escuta isso desde o dia que nós lançamos, é que as pessoas querem importar fotos salvas no celular para dentro do aplicativo. E a gente bate na tecla de que isso tudo, hoje em dia, está mais fácil, tá? Porque a gente precisa de coordenada precisa, porque 100 metros, 200 metros de erro, para nós, já muda tudo, na verdade, porque eu quero saber exatamente onde o bicho foi atropelado, e a gente apanha com notas baixas, muitas vezes, porque as pessoas estão acostumadas a fazer upload da foto nos aplicativos, e elas não querem saber da sua justificativa técnica, ela quer que você disponibilize a funcionalidade. Então, assim, e nós estamos pensando em tentar analisar aquela foto que já tem a coordenada, que está lá dentro das informações salvas dela, para permitir uma série de coisas. Estamos estudando. Mas o grande problema é que, até hoje, e talvez a gente mude isso no futuro, nós não temos nenhum processo de ganhar dinheiro com o Sistema Urubu. O que a gente tem são parceiros ou a nossa startup que banca. No dia que eu tiver alguém que diga isso é importante, nós vamos apoiar, ou a gente criar uma forma de monetizar sem cobrar dos usuários, propriamente dito, talvez a gente tenha um desenvolvedor que pode ficar trabalhando full-time dentro desse processo. Não é o caso hoje. O nosso desenvolvedor se divide entre o USafe e o Sistema Urubu. E, então, assim, sinceramente, eu acho que nós partiríamos do ponto que nós estamos hoje e um esforço enorme, que a gente sente muita falta disso, é de ainda não ter inteligência artificial para fazer a identificação. Isso é uma coisa, porque as pessoas hoje elas são imediatistas dentro do processo, Erasmus. Então, assim, hoje, uma foto que você manda pode levar 7 ou 10 dias para você ter o seu retorno do bicho. Isso é uma eternidade dentro pensando na tecnologia de hoje. A pessoa quer tirar a foto agora, quer saber qual é o bicho, todas as informações e tudo mais. Se eu tivesse dinheiro para poder investir no Sistema Urubu hoje, eu faria inteligência artificial. Então, nós já temos um banco de imagem e a gente consegue trabalhar nisso. Essa é uma coisa. E outra coisa que nós pretendemos em algum momento também implementar é porque, pensa na seguinte lógica, o Alan está dirigindo numa estrada pequena, encontra uma onça parda atropelada viva. Ele tira a foto pelo Sistema Urubu, entra no carro e vai embora, porque hoje o Sistema Urubu não disponibiliza uma ferramenta de solução imediata, na verdade. Então, a gente tem o registro, mas a gente não colabora diretamente com o salvamento em tempo real. O que nós queremos fazer? Criar uma opção que possa ser encaminhado ou por SMS, ou por WhatsApp, alguma coisa, dentro de um buffer de ponto, a partir da onde a foto foi coletada, instituições que poderiam potencialmente se responsabilizar por isso. Ou polícia rodoviária, ou um CETAS, ou uma universidade, tanto para bicho morto quanto para bicho vivo, na verdade, para que a gente possa dar um uso mais nobre para os animais que morrem e tentar salvar os bichos vivos. Seriam duas funcionalidades que a gente está na nossa linha para a gente pensar. Obrigado, Alex. Olha, tem uma pergunta que ela vai, inclusive, na direção sobre a monetização e o uso da startup. Eu vou tentar aqui sugerir o seguinte, dá mais uns 5, 10 minutinhos para a gente encerrar e dar 1 hora, mas queria fazer dois blocos aqui de perguntas que eu acho que é interessante. Uma tem a ver com o que o Ale Abdo ele provocou aqui, olha. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD,
Será que não seria um problema dos termos de uso atuais dessa lei? Será que, com uma correção dos termos de uso, a LGPD não deveria impedir isso? Porque, se fosse assim, os sites como Wikipédia ou OpenStreetMap não poderiam operar, por exemplo. Essa é a colocação dele. E ele comenta uma outra pergunta aqui, que aí dá o gancho. Alex, como é que vocês lidam com o viés dos dados pela dificuldade de tirar as fotos em determinadas condições? Se traduziriam isso em um risco de falso negativo nos alertas de segurança? É uma pergunta, né? Vocês conseguem trabalhar com essa noção de dados insuficientes? E aí a gente passa depois. Acho que são perguntas bem interessantes. Legal. Bom, sobre a LGPD, é assim, eu tenho uma advogada que ela foi coordenadora da área de direito do consumidor aqui em Minas Gerais e ela me aperta demais dentro da questão da LGPD, tá? Ela deu uma palestra, se alguém tiver interesse, me manda um e-mail depois, eu tenho a palestra gravada, eu posso compartilhar com vocês. Está evoluindo, a LGPD está aprendendo sobre a LGPD, na verdade, e as coisas estão mudando, tá? A gente já está pensando só o termo de uso para nós não é o suficiente. Eu precisaria ter ali uma possibilidade da pessoa dizer assim, eu autorizo a compartilhamento total dos meus dados, ou para cada registro, a pessoa dá uma autorização para nós, por exemplo. Tá? São algumas linhas que a gente está trabalhando dentro disso. Eu sei que existem várias plataformas que as coisas são muito mais simples. Elas podem... Primeiro, cada país tem sua LGPD. Então, assim, plataformas externas não estão regidas pela nossa LGPD. Então, esse é um ponto. Plataformas brasileiras... Nós já conversamos com várias. E tem gente que simplesmente diz, ninguém vai entrar na justiça contra mim porque eu estou fazendo um processo de conservação. Eu sou uma empresa hoje e eu não quero... Enquanto eu era universidade, eu me preocupo... Eu estou dentro da universidade aqui, tá? Mas nós somos... O aplicativo é mantido por uma empresa, pela nossa startup. Eu não vou correr o risco de ter que fechar a minha porta porque alguém me processou por causa da LGPD. Então... Nós estamos trabalhando pesado dentro desse processo de ver como liberar. Para você ter uma ideia, hoje a gente monta parcerias com governos, por exemplo, o governo de Santa Catarina, nós temos uma parceria com ele. A gente faz um processo de capacitação de gestores do governo, cada pessoa assina um termo de consentimento para mim, manda ele assinado e dentro da plataforma do Sistema Urubu eu crio um projeto. Então, eu pego cada uma das pessoas que me autorizou, eu jogo elas dentro desse projeto e a partir desse ponto eu consigo compartilhar os dados, porque a pessoa compartilhou isso comigo. Só que é um processo que eu não posso abrir para os meus 26 mil usuários, eu vou ficar louco, sabe? A gente não tem isso hoje. Então, eu acho que nós estamos caminhando para uma possibilidade, mas a gente tem que pensar muito bem como fazer. Tá? A gente prefere não correr o risco hoje sobre isso. A outra pergunta, me lembra o que foi mesmo, Alain? Ela tem a ver com a questão de análise sobre os dados insuficientes, sabe? Perfeito. Sim, nós temos um viés para zoofofo, lógico. Tá? Então, se você tem um sapo cururu e você tem um tamanduá-bandeira, você pode ter certeza que o tamanduá-bandeira vai ser enviado e o sapo cururu não, no final das contas. Tá? Então, você tem esse processo. Só que existe um trabalho publicado, inclusive, só botando cientificamente esse negócio, com atropelamento, que é muito legal. Os caras faziam um monitoramento sistemático uma vez por semana e liberaram um certo número de aplicativos para a sociedade no entorno do lugar onde eles faziam. E monitoraram isso durante 6 meses. Ao final de 6 meses, as informações eram que o que veio pelo aplicativo
em monitoramento não sistemático tinha 30% a mais de riqueza de espécies e os hotspots de atropelamento eram semelhantes do monitoramento sistemático e o monitoramento eventual. Ou seja, por quê? Porque você ganha no volume. Então, você não tem a precisão metodológica do monitoramento sistemático, mas você ganha no volume. E aí a gente volta na questão, e de novo, fazendo o papel de advogado do diabo, só faz sentido você investir em um aplicativo de ciência cidadã se você vai ter volume de pessoas. Por quê? Às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, porque eu vou lançar o aplicativo e eu pergunto, quantas pessoas você espera ter? 100, 200, economiza dinheiro. Não faz isso. Faz qualquer outra coisa. Trabalha com... Se é para... é um aplicativo de ciência cidadã para uma cidade e você vai ter 100 ou 200, legal, beleza. Agora, eu quero monitorar a praia, animal encalhado na praia do Rio Grande do Sul até o litoral inteiro. E você quer ter 1000 usuários, não vai funcionar. Porque você vai gastar um rio de dinheiro para ter pouco resultado, na verdade, e vai ter todas essas lacunas. Então, a gente tem que trabalhar sempre em trazer pessoas dentro desse processo. É isso, é comunicação, é marketing, é engajamento, é nessa linha. Perfeito, Alex. É bem isso, e foco também onde está funcionando, né? De repente, é uma questão de desenho mesmo do público. Exato. Olha, uma questão final aqui é da Sheina Koffler. Ela aproveitou e perguntou assim, olha, você mencionou que atualmente tem a startup que está associada à monetização. A monetização é sobre o app? Você pode explicar um pouquinho mais como funciona, como ajuda a manter a estrutura, né? Que você disse que o sistema Urubu é gratuito. Perfeito. Mas você está fazendo a coisa girar. Deu uma picada aí, Alan, mas eu acho que peguei eu estou vendo aqui a pergunta da Sheina, tá? Bom, hoje, porque foi assim, quando nós criamos a empresa, o nosso foco em termos de monetização foi todo para o USAFE, tá? Os quilômetros de proteção e tudo mais. O sistema Urubu é tipo assim, como eu era o pai da criança, eu falei, nós vamos botar isso dentro do custo da empresa e hoje a gente não tem qualquer tipo de ganho propriamente dito. Por exemplo, 100% do valor que nós captamos junto da Klabin para fazer a campanha Ajudar é o Bicho foi usada para a campanha, não foi usado para nada de desenvolvimento e tudo mais. Então, foi engajamento só, mais nada. Então, hoje, 100% do desenvolvimento dele é mantido pela nossa empresa. Morreu. Esse ano, principalmente, da metade do ano passado para cá, que a gente tem trabalhado muito com a questão de aceleração, buscando investidores para a empresa e tudo mais, a gente percebeu que existem nuances que nós poderíamos estar atuando junto com o Sistema Urubu para, talvez, monetizar, mas de formas que o usuário não vai nem perceber isso, na verdade. Tá? A ideia é de que ele seja... Primeiro que a gente não gosta de botar anúncio. Então, a gente não quer trabalhar com anúncio dentro do aplicativo. Tá? Essa é uma coisa. A outra é que a ideia é criar modelos de negócio aonde empresas que têm um processo de ESG, de sustentabilidade, que, de alguma forma, gerem impacto através de atropelamento. Vamos pegar, por exemplo, empresas de logística. A empresa de logística transporta carga e gera um impacto. Querendo ou não, ela gera um impacto. Ela poderia ajudar no sistema Urubu na mesma lógica dos créditos de carbono, por exemplo. Então, são essas possibilidades de modelos de negócio que a gente está querendo trabalhar.
mas ainda não está definido como é que a gente vai fazer isso. Bom, perfeito, Alex. Acho que você já deu a volta toda aqui com essa explanação, respondendo também essas questões. Tem várias outras que o Erasmus deixou para você também, mas queria propor o seguinte, anotei todas elas e a gente pode encaminhar depois também para seguir esse diálogo, né? Como eu disse para vocês, essa é a primeira de uma série de outros debates e diálogos que a gente quer fazer dessas iniciativas de ciência cidadã. O nosso próximo encontro é com a Márcia Chame, né, que vai falar do CISGEL. Então, tem muita coisa correlacionada também com o seu trabalho, viu, Alex? Uhum. Eu só queria, assim, encerrar essa fala, que você contasse um pouco por que o urubu. Eu tenho uma impressão aqui, mas que eu acho que ele deve ser um grande indicador desses atropelamentos, mas conte um pouquinho do por que deu o nome urubu. Foi bem isso. Na verdade, foi uma sorte no final, tá? Porque quando a gente foi criar, eu pensei em duas possibilidades, tá? Urubu ou carcará. Por quê? Porque nós precisávamos de uma referência de alguma espécie ou de alguma forma que se encontra carcaças na natureza. Tá? Apesar de hoje a gente não pensar só em animal morto, que a gente também registra animais vivos, mas a nossa concepção era bicho atropelado, o que encontra animal atropelado? E aí nós tínhamos as duas possibilidades, o carcará e o urubu. Por sorte, quer dizer, o carcará foi excluído porque em algumas regiões do Nordeste o carcará tem um contexto ruim, tá? Aquele carcará é uma pessoa má, na verdade, e nós quisemos fugir disso. E aí acabou, por exclusão, tendo o urubu, que hoje, com o processo de gamificação, inclusive, foi um grande achado, porque a gente conseguiu, usando o próprio urubu, criar os níveis de conquistas. Entendeu? E não sou flamenguista. Eu torço, Cristina, para que o Flamengo nos descubra e que queira investir na gente justamente por causa disso. Inclusive, as cores são vermelho, por mera coincidência no final, tá? Ei, Alex, olha, quero agradecer em nome do Grupo Engajamento da Rede Brasileira de Ciência Cidadã a tua fala, nossos aprendizados aqui, queremos seguir juntos nesse conjunto de nós aí, dessa rede que está sendo cada vez mais ampliada. Só para comunicar que a gente vai disponibilizar essa gravação nos canais aqui do Coadapta e também os canais ligados à Rede Brasileira de Ciência Cidadã, tá? E a gente comunica também depois a você, Alex. Mais uma vez, agradecer em nome de todos aqui participantes e a gente segue em contato. Maravilha! Gente, muito obrigado aí pela oportunidade, muito legal, espero que isso se fortaleça cada vez mais aí. E vocês têm meu contato, se vocês não pegaram, o Alan tem, pede para ele, me escreve e vamos conversar. O que eu puder ajudar, o que a gente conseguir construir isso, vocês com certeza podem contar com a nossa colaboração, tanto a universidade, que obviamente a gente continua desenvolvendo dentro da universidade, quanto em nível de startup, a gente tem total interesse de seguir trabalhando nesse contexto, tá bom? Muito obrigado aí para vocês. Obrigado, Alex. Obrigado aos comentários também. Valeu, gente. Bom dia. Valeu.